Alô, galera! Aqui é o Benner. Porra, me senti o Faustão agora, né? Alô, galera! Esse é o canal Escalando o Beat, sempre falando de tecnologia da informação e trazendo um conteúdo de forma simples para você que está entrando agora nesse mundo maravilhoso da TI. Hoje esse canalzinho Michuruca vai iniciar uma série falando de lógica de programação, com conceitos que podem auxiliar demais quem quer ser desenvolvedor de sites, jogos e apps. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, se puder compartilhar com um amigo para que a gente possa se motivar e saber quantas pessoas estamos ajudando. Então bora pro vídeo! Então vamos à lógica de programação. A lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo, tudo seguindo uma sequência lógica. Essa sequência lógica são pensamentos que devem ser descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa. Então você se pergunta, mas para que serve essa lógica de programação? A lógica de programação ela é extremamente necessária para quem quer de fato aprender a programar, em qualquer linguagem. Então, quiser desenvolver um aplicativo, um programa, um app, você vai ter que usar essa lógica de programação. Quando a gente fala de lógica de programação, a gente esbarra em programação estruturada e programação orientada a objeto. Hoje vamos falar só da programação estruturada e algumas coisas importantes aí dessa forma de programar. Então, a programação estruturada ela pode ser entendida como uma forma de programar que visa facilitar a escrita, o entendimento, a validação e manutenção de programas. É importante falar também que esse desenvolvimento ele é em diferentes fases por refinamento sucessivo, o que a gente chama de desenvolvimento top-down. A decomposição do programa ela é feita em módulos funcionais, organizados de preferência em um sistema hierárquico, e o uso de um número limitado de estruturas básicas de fluxo de controle dentro de cada módulo. Então você vai pegar o seu programa, aquilo que você quer construir, você monta a ideia, você divide em várias etapas, vários módulos. Isso você vai organizar de uma forma hierárquica, ou seja, não é algo que você, como um site, que você vai clicando ali página por página. Você vai seguir uma certa ordem. Normalmente isso, quando a gente usa o desenvolvimento top-down, ele é feito de cima para baixo, ok? E a programação estruturada vai seguir essas regrinhas aí. Nós vamos chegar num ponto aqui onde vamos observar lentamente e falar melhor. Para tudo! Não se esqueçam de curtir, se inscrever e badalar o sino. Bora pro vídeo! Não dá para falar de lógica de programação sem falar de Portugal, né? Portugal é uma pseudolinguagem de programação, é uma simbiose do português com Algol e Pascal, que permite pensarmos no problema e não na máquina que vai executar o algoritmo. Algoritmo, para quem não sabe, isso é uma palavra bonita, né? Algoritmo. O algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema. Ele pode ser definido como um conjunto de passos lógicos, olha aí as coisas bem se encaixando como a gente começou a falar ali no início. Passos lógicos bem definidos que descrevem a solução de um problema. Tudo isso vai ser desenvolvido como? Melhor forma, o desenvolvimento top-down. Mais uma coisa que a gente já comentou anteriormente. Na programação estruturada, ao desenvolvermos um algoritmo, temos como objetivo um produto final, um app. Contudo, para termos esta transição, passamos por várias fases, no sentido de cima para baixo, onde cada fase é documentada e principalmente obtida por refinamento da fase anterior, até chegarmos a um nível de detalhamento que permite implementar o algoritmo diretamente uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação nada mais é do que um outro programa. Um programa que serve para criar programas, por exemplo, Java, Python, COBOL, C, Pascal. Então a gente pode criar um algoritmo
isso tudo no papel, passo a passo a solução de determinado problema que nós queremos resolver, e depois usamos uma linguagem de programação para criar esse app, para criar esse aplicativo, esse programa, no qual vai ser executado no dispositivo móvel, no computador, no servidor, vai depender aí do tamanho do nosso problema, o tamanho da nossa necessidade. Um grande exemplo que você pode usar na construção de um algoritmo, imagina que você precisa desenvolver um aplicativo para ensinar um robô a trocar um pneu de um carro. Parece simples a tarefa, né? É só você pega o macaco, pega uma chave, desparafusa o pneu, troca o pneu, mas não é tão simples assim. Dependendo da ordem que você desenvolver esse algoritmo, dependendo da ordem que você passar essas instruções para o robô, ele pode muito bem não entender, pode se atrapalhar e acabar fazendo coisas que não deveriam. Por exemplo, como que você vai falar para ele trocar o pneu se ele não pegar a chave? Como que você vai falar para ele trocar o pneu se ele não pegar o macaco? Aí ele pegou a chave e pegou o macaco. Depois ele pode muito bem ficar na dúvida. O que é para usar primeiro? Você tem que detalhar isso através de refinamento. Você vai falar, pegue a chave, pegue o macaco. Aí vem aquela dúvida. Eu solto os parafusos antes ou depois de erguer o carro? Se você mandar ele erguer o carro e depois for soltar o pneu, provavelmente com a força que ele vai fazer nos parafusos, pode ser que o carro caia do macaco. Então, vai ter um problema. Então, tem toda uma sequência lógica, você vai documentando cada fase, ou seja, cada etapa desse processo da troca do pneu, uma a uma, documenta linha por linha, depois você vai refinando. Se eu tentar desparafusar o pneu com um carro levantado no macaco, vai funcionar? Vai ter algum problema? Se vai, então você risca isso e refina essa, vai para a linha de baixo, vai refinando até chegar num nível de refinamento que você não vai encontrar erros, que você vai conseguir ensinar esse robô a trocar esse macaco de uma forma... Trocar o macaco é bom, hein? Trocar o pneu de uma forma segura, né? Tanto para ele, porque, lógico, o robô não vai morrer, mas ele pode danificar. Como também para quem está próximo, até mesmo o carro, né? Não danificar nada do carro. Afinal de contas, já pensou trocar um pneu e arrumar um problema maior? Regras para a construção de um algoritmo, muito importante. Então, todo algoritmo ele tem ali a entrada. São as entradas do algoritmo, entrada de dados. Todo algoritmo tem um processamento, são os procedimentos que vão ser utilizados para chegar no final. Todo algoritmo tem uma saída, são os dados já processados. Então, vamos lá. Quando você vai construir um algoritmo, usar um verbo por frase. Por exemplo, ali no caso da troca de pneu. Você não vai colocar mais de um verbo na frase. Abra o porta-malas e pegue a chave. Não, tem que ser uma vez. Abra o porta-malas, depois pegue a chave de roda, depois pegue o macaco. Cada frase é apenas um verbo. Imaginar que você está desenvolvendo algoritmo para uma pessoa que não trabalha com informática. Ou seja, tem que ser um algoritmo que ele seja o mais simples possível. Para quem já está no ramo da tecnologia da informação, é simples. Muitas coisas ali você escuta e você entende de primeira. Mas quando você desenvolve para ensinar uma máquina ou você quer ensinar alguma coisa para uma pessoa que não é da área, você tem que ser o mais simples e objetivo possível. Usar frases curtas e simples. Então é isso aí, tem que ser simples e objetivo. Ser objetivo, a gente já falou. Procurar usar palavras que não tenham sentido dúbio. Como assim? Se uma palavra é difícil de compreender, se uma palavra pode gerar dúvida, pode gerar duplo sentido, você não usa. Por quê? Dessa forma, um algoritmo que é para ser uma coisa simples e funcional, vai acabar sendo uma coisa trabalhosa, uma coisa morosa, que pode gerar aí, no futuro, problemas até para o funcionamento do aplicativo, até mesmo durante o desenvolvimento você já vai encontrar dificuldade. Temos aqui um algoritmo. Não sei nem se o pessoal usa isso ainda, né? Isso aqui é coisa das antigas. Um algoritmo de como usar um telefone público. Então a gente vai usar aqui uma sequência. Vamos usar aqui aquele modo top-down, né? Então a gente vai de cima para baixo. Todo algoritmo ele tem um início, então a gente colocou ali o início. Então vamos lá. A primeira coisa que você faz quando você vai usar um telefone público. Então você tira o telefone do gancho. Você ouve o sinal para ver se dá linha.
certo? Você introduz o cartão telefônico. Nem sei se tem cartão, eu sou da época que tinha ficha ainda. Insinua que sou velho? De maneira alguma. Porém, me disseram que a primeira vez que o senhor queimou as mãos foi porque tropeçou e como a terra ainda estava quente. Você tecla o número desejado. Se der sinal de chamar, você vai conversar com a pessoa e desligar. Depois, retira o cartão. Se não deu, você vai repetir até que você consiga realizar essa sua chamada, essa sua ligação. E fim. É o fim dali, depois que você falou, é o fim. Legal? Sabendo que o algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema, então tem aqui, vamos treinar algoritmos, né? Na verdade, vocês vão treinar aí algoritmos. Como? Vou deixar aqui alguns exemplos básicos, olha só. Vocês podem treinar aí como fazer uma receita de bolo, como preparar um café, trocar um pneu, pagar uma conta no Internet Banking, tomar um banho, né? Aliás, tem até uma coisa legal. Se vocês pegarem aí, já que falamos de bolo, qualquer dessas marcas de bolo que tem aí no mercado, atrás tem ali, ó, o modo de preparo. Vou dar um exemplo desse aqui, ó. Se você virar atrás dele, vai ter um modo de preparo. Ele vai falar ali os ingredientes que precisa. Então, ele vai ter lá o leite. Nesse caso aqui é um de cenoura, né? Então, é o leite, o óleo. Ô louco, que ovão, hein? Foi o que ela disse. No, God! Tem lá, antes de preparar, se você precisa aquecer o forno, quanto tempo, qual a temperatura, tem o modo de preparo. Geralmente é só misturar tudo isso aí por um determinado tempo, com a batedeira ou na mão. Tem a forma de assar, tem o tipo de forma que é para usar, o tempo. Legal? Vai fazendo aí, vai treinando, vai escrevendo o algoritmo. Se você quiser, faz o bolo. Se você chegar nisso aqui, ó, manda para nós nos comentários aí. E convida nós, não sei se dá, né? Convida nós para comer um pedaço de bolo com vocês. Valeu? Então, até o próximo. Tchau!